Olá, pessoal. Muito bom dia. Que Deus nos abençoe. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje, 8 de agosto de 2020, agora a partir das 9 horas, o grupo Amigos da Fé, da Associação Espírita Mariano do Nascimento de Ribeirão Preto. Lembrem de deixar o seu recado aí no chat da live, tá? Com seu nome, cidade e bairro. Daqui a pouco nós vamos divulgar. Continuem se cuidando aí. Evitem aglomerações e se protejam, hein, pessoal? Amanhã, desejamos um feliz Dia dos Pais, com muita saúde e paz. A você que não tem mais o seu pai aqui no plano físico, igual eu e o meu irmão aí, o Álvaro, não fiquem tristes. Façam a sua oração. Tenho certeza que o nosso Pai, que também é um dos nossos entes queridos, ele nos acompanha e nos protege. O seu Pai aí também vai estar ao seu lado, junto de você. Faça a sua oração, tenho certeza que ele te acompanha aí. Para prestar uma homenagem aí ao Dia dos Pais, eu convido nada menos que o nosso dirigente, o seu Miguel, para dar a sua mensagem aí ao Dia dos Pais. Seu Miguel, manda um recado aí para a gente. Dedico-se a todos os pais. Qual a sua missão? A sua missão é ser pai. Veio para que trouxesse à vida todos aqueles que necessitavam de ser bem-vindo à Terra. Qual a sua missão? Ser pai. De amor, carinho e de guardar a criança
pura e inocente que veio para resgatar uma vida. Qual a sua missão? É ser pai. É por isso que esta aqui veio para amar, sim ajudar a mulher que dá à luz. Qual a sua missão? É ser simplesmente pai. Sim, pai, pai de amor, de carinho. Ser soldado de Cristo, guardador de amor, que Cristo tem por cada um de nós. Qual a sua missão? Ser simplesmente pai. Nossa, que lindo! Obrigado, seu Miguel. Muito obrigado aí, né, por essa belíssima mensagem e que o senhor, né, continue sendo aí iluminado pela espiritualidade, lhe dando muita saúde e também desejo a todos aí que estão assistindo nesse momento, né, todos seus familiares aí, pais encarnados ou desencarnados aí. Meu abraço a todos vocês. Não esqueça, os nossos encontros ficam gravados na página do Mariano do Nascimento. E não esqueçam de compartilhar, hein, pessoal. Vai lá, compartilha, encaminha aí aos seus amigos, aos seus familiares aí, mesmo que eles não possam assistir agora, tá, ao vivo, né, a qualquer momento da semana está lá disponível. É sempre um momento de conforto e para revigorar todas as nossas energias aí, tá? Repassem o link. Se por acaso cair a nossa conexão, tá? Não desista, entra aí novamente. Felizmente, as últimas semanas aí tem tudo dado muito certo aí e tá tudo em ordem. Agora eu convido a Thaís para falar hoje especificamente sobre o sono útil, tá? Porque daqui a pouco eu vou falar do copo d'água, tá? Então é um link muito importante aí, uma orientação muito grande aí nos 4 caminhos de luz. Thaís, é com você. A oração do sono útil, ela deve ser feita diariamente também antes de dormir. A oração nada mais é do que você pedir que enquanto o seu corpo esteja ali repousando, para um novo dia que se iniciará, você em seus sonhos esteja em bons lugares, lugares edificantes, onde você esteja em aprendizado, auxiliando ao próximo. E agradeça sempre por esse momento. Agradeço aí as orientações da Thaís, né? E aproveito aí, especialmente para agradecer já as 33 pessoas que estão conosco aí ao vivo. Muito obrigado e não esqueçam de compartilhar. Agora, com essa orientação do sono útil, ela complementa muito esse procedimento que todo sábado nós fazemos. Reservar o copo com água, que essa água vai ser fluidificada aí durante a nossa live, né? E ao final a gente vai tomar aí. Não esqueçam também de, aqueles que quiserem, é óbvio, reservar uma jarra ou uma garrafa com água também. Essa água nós podemos ministrar depois para os nossos familiares aí, e ao final da live a gente passa algumas orientações a mais aí. Já deixa reservado o copo com água e a garrafa, tá? Pedimos nesse momento aos mentores da casa para amparar também os trabalhos da nossa unidade do MAC João, ali da rua Albuquerque Lins. Sempre o seu Miguel pede aí, seu Miguel, nunca esquecemos aí da Albuquerque Lins, né?
todos os trabalhos de lá, todos os dirigentes, tá? Que estejam protegidos aí nesse momento aí, e os participantes também. Agora, queria que divulgasse aí o nosso caderno de orações, tá? Acho que vai aparecer aí uma surpresa aí, né? Agradeço muito ao Flávio, que é um dos técnicos aí dos bastidores aí, surpreendeu muito com a questão tecnológica. Deve estar aparecendo aí o QR Code, tá? Nós divulgamos. A intenção desses nomes escritos aí, e também, tá? Não menos importante, aquilo que você está mentalizando agora também, o nome das pessoas, ou aquele que você escreveu também no papel, tá? A espiritualidade, a partir desse momento aí, tá? De posse desses nomes, vão fazer um atendimento aí especial à distância aí. Então, tanto os nomes escritos aí no nosso caderno, tem o QR Code aí, você pode aproximar a sua câmera ou pegar aí o link, né, que é caderno de orações, tá? Para também fazer os seus pedidos aí a partir desse momento em que nós vamos iniciar aí a nossa live com os estudos, com as orações, tá? E que estejam todos aí muito bem protegidos aí. Respirem fundo, que acomodem-se na cadeira. Vamos formar, a partir desse momento, uma corrente de luz, de fé e de esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento, para todos esses nomes, todos esses pedidos. Vamos transmitir muito amor, saúde e paz, irradiando a luz divina. Hoje eu convido nosso colaborador Marcos. Marcos, estava com saudade aí de você, tá? Muito obrigado aí, e venha fazer a prece de início das reuniões. Marcos, é com você. Bom dia, muito bom estar aqui novamente nesse sábado junto com vocês. Vamos à prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastarem aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes. Presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns, que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento necessário. Se estiver entre nós pessoas que forem atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, assim como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos, especialmente ao Espírito Mentor da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que tenhamos uma boa reunião, um sábado bem proveitoso e que assim seja. Um ótimo dia a todos.
Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Aqueles que estão vindo pela primeira vez, nosso abraço fraterno, acolhimento especial para todos vocês, a todos aqueles que nos acompanham já há bastante tempo na nossa reunião presencial, aqui na live. Hoje estamos na nossa 20ª live, 20 semanas já aqui com vocês, ao vivo aqui no Facebook. Compartilhe, como o Silvio falou, para todos os seus amigos. Interajam, né? Mande as suas mensagens aí, os seus pensamentos para os entes e os amigos queridos que estão necessitando. Vamos dar início aos trabalhos de hoje, como toda semana, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu gosto sempre de salientar para aqueles que não têm uma profundidade no Espiritismo, que o Evangelho são as codificações que Allan Kardec fez através de orientações dos Espíritos, revelando e codificando os ensinamentos de Jesus, que foram principalmente aqueles que foram emitidos por parábolas por Jesus, né? E que pode ter dado dúbio entendimento durante esse período da época de Jesus até a codificação do Espiritismo. Nós fazemos um estudo sequencial do Evangelho. Nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Como nós já estamos algumas semanas aí nesse capítulo, né? Só relembrando que o que quer dizer esse título é que Jesus diz que nós não podemos viver a vida e nas leis de Deus, servindo a Deus e também servindo a Mamon. O que é Mamon? Mamon era considerado o rei da riqueza, né? O Deus da riqueza. Então, nós não podemos viver na riqueza simplesmente, ostentando a riqueza, e também viver nas leis de Deus, porque as leis de Deus não nos direciona para isso. Deus nos dá riqueza, mas que saibamos distribuir ou compartilhar de uma forma justa essa riqueza com os nossos irmãos, dando emprego, dando atenção e afeição aos nossos irmãos, mas praticando a caridade de fato. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, né? Semana passada eu fiz a verdadeira propriedade com a primeira mensagem, né, da verdadeira propriedade por o Espírito de Pascal, e hoje eu vou fazer a segunda mensagem da verdadeira, que chama a verdadeira propriedade, que foi passada ao Allan Kardec por M, que é um espírito protetor. Então, ele não deu o nome, né, esse espírito, ele só deu a inicial M na época. Então, vamos iniciar. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. E o homem é apenas seu usufrutuário, um administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto assim é que não constitui esses bens propriedades individual do homem, e que Deus frequentemente frustra todas as previsões, e a riqueza escapa daquele que acredita possuí-la por direito. Então, ingenuidade do homem pensar que as riquezas, as fortunas que ele adquiriu são dele, né? Na realidade, quem permitiu e quem disponibilizou essas riquezas temporariamente, porque a vida é passageira, foi Deus. Deus permitiu. Nada é fora dos domínios de Deus. Então, a riqueza é também um ato de Deus que nos permite ser um usufrutuário, como diz o texto, desses bens e dessas riquezas, temporariamente durante a encarnação. Continuando. Podeis pensar que isso se compreende em relação aos bens hereditários,
mas que não ocorre o mesmo em relação à riqueza que o homem adquiriu por seu trabalho. Sem dúvida alguma, se há riqueza legítima, é a que foi adquirida honestamente, pois uma propriedade é apenas adquirida honestamente quando, para possuí-la, não se faz mal a ninguém. Serão exigidas rigorosas contas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, ganho em prejuízo de alguém. Então teremos que prestar conta, né? Se ganhamos algum dinheiro fazendo mal ou prejudicando alguém, nós teremos que prestar conta depois com Deus. Mas por que um homem conquistou sua riqueza por si mesmo terá alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que toma ao transmiti-la a seus descendentes não são muitas vezes inúteis? Sim, sem dúvida, pois, se Deus não quiser que estes a recebam, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode o homem usar e abusar dela impunemente durante sua vida, sem prestar contas? Não. Permitindo-lhe adquiri-la, Deus pôde querer recompensá-lo durante esta vida, por seus esforços, coragem e perseverança. Então, mesmo aquele homem que adquiriu essa riqueza nessa encarnação, por seu trabalho, seu mérito próprio, pode ser que essas riquezas não perpetuem, não fiquem disponíveis para os seus filhos. E de alguma forma ou de outra, Deus vai fazer com que ele perca essas riquezas, ou os próprios filhos percam essas riquezas, e eles não perpetuem essa riqueza para os seus netos e bisnetos, né? Então, isso tudo depende de Deus e dele recompensar, como diz o texto, aquele homem que trabalhou durante essa encarnação. Se a utilizar para servir apenas a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna um motivo de queda em suas mãos, melhor seria não a ter possuído, pois perde o que ganhou e ainda anula todo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Então, meus amigos, que a gente vem estudando durante esse capítulo 16 sobre a riqueza, né? Aqui mostra claramente o que Jesus quis dizer, que nós não podemos amar a Deus e amar a Mamon, né? Viver na vida de Deus e também viver na vida de Mamon, ou seja, apenas na riqueza, né? Gastando mal esses bens que Deus disponibilizou para a gente, né? Só para vantagem própria ou só para atender os nossos desejos. Então, nós temos que cuidar muito bem, e como venho dizendo todas essas semanas, a responsabilidade de quem tem essa riqueza que Deus permite, que Deus concede, é muito grande, e que depois vai ter que ser prestado contas com Deus, diante do que foi, de como foi vivido esse homem nessa encarnação com essas riquezas. Então, muito cuidado aqueles que vivem pedindo a Deus riquezas, né? Porque Deus pode conceder, se for da vontade dele. Mas só que a responsabilidade nossa de saber lidar com essa riqueza é muito grande. Então, vamos refletir, tome muito cuidado e vamos trabalhar juntos para que possamos só pensar na vida, desfrutando os momentos com Deus, com a caridade, o amor ao próximo, seguindo os ensinamentos de Jesus através do Evangelho. Um bom dia a todos, que todos possam encontrar um pouquinho do que vieram buscar, né? Essa energia, essa força, essa corrente espiritual que nos une, apesar da distância, né? Apesar do meio virtual que estamos acessando, mas eu tenho certeza que essa energia transborda e transborda muito para nós aqui, dentro da nosso lar, da nossa casa, fazendo essa corrente de união com todos vocês. Agora vamos fazer o nosso segundo estudo dessa manhã, né? O Balieiro vai realizar para nós o estudo do livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca.
Olá, bom dia. Hoje faremos a leitura do livro de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. O essencial. As orientações básicas de que necessitamos estão todas consubstanciadas no Evangelho. O que nos falta é segui-las. Quase 2000 anos esperamos por novidades. Que novidades queremos? O Brasil tem a maioria de população católica. Nosso país tem a população mais espírita do planeta. O número de profitentes nas igrejas evangélicas cresce consideravelmente a cada dia. Somos uma pátria genuinamente cristã. Jesus está nos quadros e molduras das igrejas, o crucifixo anda pendurado em nossas correntes, o evangelho está aberto em todos os lares, o nome de Jesus é pronunciado em canções e orações diárias. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E por que vivemos ainda tão infelizes? Por que falta tanto amor? Por que ainda estamos à busca de novos gurus e rituais? Chico Xavier responde ao afirmar que ainda não nos decidimos por seguir Jesus. O mestre afirma que é o caminho, mas nós preferimos o atalho do egoísmo. O Evangelho consola, sim, mas também representa para nós um desafio de sairmos da zona de conforto. Jesus não pode ser para nós um quebra-galho, além de quem nos lembramos quando estamos em perigo. Perigo que poderia ter sido evitado se seguíssemos os seus ensinamentos. Não podemos ser apenas ouvintes da palavra, precisamos vivê-la para encontrar a felicidade. Ouçamos Jesus no Evangelho. Não é toda a pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que estará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade de meu Pai, que estará no céu. Entrar no reino dos céus quer dizer entrar no reino da alegria, da paz, da saúde, da felicidade. Somente será possível quando fizermos a vontade de Deus. Por acaso, você já perguntou qual seria a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer que você faça? Como Deus gostaria que você agisse no lar, no trabalho, no relacionamento com o próximo? Essas são as questões essenciais de nossa vida. Que assim seja. Grande reflexão. Obrigado, Balieiro, por mais esse estudo. Eu fiz algumas anotações em cima desse estudo aí que o Balieiro fez, e aí eu quero complementar e colocar também mais uma reflexão para todos nós. Esse estudo nos faz refletir o quanto estamos, de fato, colocando Deus e Jesus em nossas vidas. Será que eles estão sendo apenas o quebra-galho nos nossos momentos de dor, aflição e sofrimento? Estamos seguindo e colocando em prática as lições que Jesus nos determina pelo Evangelho? Agradecemos a Deus por tudo que temos e vivemos nessa encarnação, ao invés apenas de reclamar ou pedir socorro? Como disse o seu Miguel na homenagem aos pais, estamos sendo soldados de Cristo? É para todo mundo refletir, né? Pensar de fato o que estamos convivendo nas leis de Deus, no caminho de Deus e de Jesus. Que esse estudo do livro nos faça essa reflexão e possamos nos perguntar e fazer todas essas perguntas para nós todos. Vamos agora tentar nos concentrar, vamos colocar em mente todas as pessoas que estão necessitadas, né, do apoio espiritual, que foram colocados nomes no livro, as anotações que fizeram, pedir à Legião de Espíritos Protetores do Dr. Bezerra de Menezes, e vamos todos fazer juntos a oração a Bezerra de Menezes.
Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze, o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Belíssimos estudos, né? Grandes músicas, orações maravilhosas aí, que confortam muito os nossos corações. E, não por menos, agora nós vamos trazer as palavras através do áudio do próprio Chico Xavier, né? Sob orientação aí do nosso dirigente, seu Miguel, e também da espiritualidade. E hoje nós vamos ouvir a mensagem, nada menos, né, do que o título: Jesus, Kardec e nós. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa,
se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Essas mensagens de Chico, né, são valiosíssimas em seu conteúdo. Mas o que eu fico pessoalmente, quando ouço a voz de Chico em especial, o seu tom de voz, né, acalma, suaviza, parece que nós estamos plainando assim, né, sobre belos campos, sobre montanhas, sobre cheio de flores, né? O seu tom de voz nos deixa muito leves e soltos, né? Chico é maravilhoso em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Obrigado à espiritualidade, muito obrigado, né, ao Chico Xavier, que sempre nos engrandece aqui com as suas mensagens e especial aí a esse tom de voz maravilhoso. Continuando, agora nós temos aí o Evangelho de Chico, sempre um pedido, sempre uma orientação do nosso dirigente, seu Miguel, aquele abraço aí. Então, hoje, vamos ver. Hoje, na base do sorteio aqui, eu tenho que abrir a página e ver qual é o grande recado de hoje. Ó, não está marcado nada aqui. Deixa eu tirar até aqui, ó, o marcador de página, tá? Então, vamos fazer aqui ao vivo e ver o que nos reserva. Já sorteei aqui. Vamos lá, o item do Evangelho de Chico, o item 88. Eu me formei aqui em Pedro Leopoldo. Eu vi em cada um, em cada pessoa, o sentimento de Jesus. Todo mundo nasceu para auxiliar. Não há dor nessa cidade que não seja compartilhada. Eu vivo hoje em Uberaba. Eu rendo homenagem àquele povo de Uberaba. Eu nunca encontrei ali alguém que me pronunciasse uma condenação, alguém que não fosse a continuação da cidade em que nasci. Vamos dizer, eu vivo a maior parte da minha vida aqui, onde tive a felicidade de nascer.
Nos últimos 9 anos, em Uberaba, eu sinto em Uberaba a continuação de Pedro Leopoldo. Católicos, protestantes, espíritas vivem na mais absoluta união diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Conquanto, às vezes, as interpretações do Evangelho possam trazer algumas divergências, mas nunca insanáveis. Nós já lemos algumas semanas aí atrás esse mesmo texto. E quando a gente lê, né, um texto novamente, das duas uma. Primeiro, acho que a espiritualidade deve ter dado um puxão de orelha na gente. Olha, acho que vocês não estudaram e não interpretaram direito aí. Ou precisam rever esse conteúdo aí, né, para a gente tentar aplicar profundamente aí. Então, acho que, em primeiro lugar, dentro da mensagem, a grande consideração que Chico tem às suas cidades, né? Primeiro a cidade natal, São Leopoldo, e depois Uberaba, que o acolheu profundamente, onde ele desenvolveu a maioria do seu trabalho lá. Tá? Então, acho que essa consideração, então, acho que é isso que a gente tem que ter um pouco. Eu acho que refletindo aqui para nós, aqui de Ribeirão Preto, ou você da cidade aonde você está, tá? Independente de onde você nasceu ou onde você reside, agradecer as pessoas, valorizar as pessoas boas. Claro, na nossa cidade, temos pessoas de má índole, que não trabalham direito e tudo mais. Existe em qualquer parte do mundo. Assim como em São Leopoldo e mesmo em Uberaba. Mas o que Chico enalteceu? As pessoas boas. Né? Quem nos faz bem? Quem são as pessoas do nosso convívio que trazem boas recordações, que trazem boas energias? Vamos ficar atreladas, tá? Ou atrelados a pensamentos bons, a pessoas boas, que isso nos traz uma harmonização melhor, um equilíbrio maior. Então, acho que esse é o grande recado aí. O grande agradecimento ao local em que nascemos, vivemos, e vamos ficar cercados de boas condições, de boas pessoas. Facilita muito mais o nosso caminhar, porque os obstáculos da vida, eles vêm. Tá? Agora, nós temos que estar aí prontos, né, e firmes para seguir aí o nosso caminho. Convido agora o Álvaro para fazer a prece de concentração. Álvaro, é com você. Só completando, Silvio, a repetição dos textos que você citou, tem também as pessoas que não participaram da outra vez e que precisavam escutar, a espiritualidade colocou para que essas pessoas que não participaram da outra live que você fez esse texto, elas deveriam estar escutando e prestando atenção nessa sua colocação. Né? Então, vamos agora todos nos concentrar, nos acomodar melhor nas cadeiras, na poltrona. Só para que cada um, gosto às vezes de explicar um pouquinho mais, no momento da prece ou da oração de Bezerra de Menezes, a gente faz a mentalização e pedido para aquelas pessoas que estão necessitadas. Agora, nesse momento dessa concentração que a gente faz, é pedir para a gente mesmo, para os familiares mais próximos, né? Vamos orar para nós mesmos, né? Nos concentrar e nos fortalecer. E as pessoas que estão ao nosso redor
principalmente agora nesse momento de pandemia aí que estamos unidos. Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar. Respire fundo e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esses momentos que passaremos juntos e não esquecer nunca da gratidão a Deus pela nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nos recuperando dessa concentração, desse fortalecimento, dessa corrente, dessa energia, né, que nos une à distância, mas nos une. Vamos continuar firmes e fortes nessa concentração, fazendo todos juntos a música Quanta Luz. Nesse ambiente
Queria te perguntar, você que está aí, como que você está agora? Eu vou dizer que eu estou maravilhado, tá? Sei como que o Álvaro aí do lado está também, entendeu? Mas eu estou com uma energia enorme, tá? Então, depois desses estudos, dessas orações, dessas músicas aqui, sabe? Traz uma paz interior muito grande. Então, eu queria partilhar isso aí com todos vocês aí, que vocês se sintam bem, né? Que sintam energizados aí e renovados aí nesse momento. Assim, vamos pegar agora o nosso copo com água, tá? Que vai complementar um pouco toda essa energia aí. Agradecemos assim a espiritualidade por esses momentos de paz e de tranquilidade. Que perdure no decorrer dessa semana, assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aproveitando, nós dissemos no início da live sobre a garrafa, né, com água ou uma jarra. Você pode deixá-la sobre a pia, dentro da geladeira, como vocês quiserem. Essa água, tá, vai estar fluidificada. Ministrem para vocês e para todos os seus familiares da casa, quantas vezes no dia for necessário, né, para que nos proteja, para que nos oriente, para que a gente mantenha a calma e a serenidade, principalmente nesses momentos aqui difíceis que nós estamos passando. E outras vezes eu já falei sobre isso, espero que não seja repetitivo, tá? Mas é criar um pouco o hábito, gente, tá? Minhas netinhas ficam conosco, comigo e com minha esposa aí, uma parte do dia, né, para ajudar os pais aí que estão trabalhando, e elas chegam em casa e já, ô vovô, não vai ter, vovó, não vai dar aguinha do papai do céu, certo? Então, é oferecer, é dar para eles que eles criam o hábito, né, independente da idade, elas são duas pequenas aí, de 3 e 4 anos, né, mas não importa a idade, né? Dá um pouquinho lá para todo mundo, várias vezes ao dia. Às vezes nós ministramos, dependendo do dia que elas estão, assim, um pouco mais sapecas, vamos assim dizer, a gente dá umas 3, 4 vezes aí. Então, não tem contraindicação nenhuma, tá? Então, fica dado aí o nosso recadinho aí. Complementando os nossos recados, aproveitem aí o QR Code, tá? Já foi passado o link também no chat de orações, tá? Toda semana vocês podem renovar os nomes do caderno, tá? Esses cadernos, esses nomes a gente vai divulgando aqui, assim também como a mentalização dos nomes ou escrito no seu papel em casa, tem a mesma validade, tá, gente? É a mesma coisa. Igual... Silvio, o que é melhor? Se eu escrever no caderno vai dar mais efeito? Não. Mesma coisa. Tá? É mais para que vocês tenham a certeza, né, que o nome está lá. Agora, importantíssimo também, que você, escrevendo, mentalizando o nome e tal, que você acompanhe a live. Não adianta nada, a pessoa coloca lá o nome e depois não faz nenhuma oração, né? Mas não foi e tal, certo? Então, importantíssimo aí, escreva o nome, mentalize, tá? Mas continue com as suas orações. Uma coisa não dispensa a outra, tá bom? Queria agradecer muito aí, estou olhando aqui no nosso monitor, tá? Em torno aí de 45 pessoas hoje tiveram conosco aí. Agradecer muito a semana passada, 617 pessoas tiveram conosco, 12 compartilhamentos. Precisamos melhorar esse compartilhamento aí, pessoal. Vamos compartilhar. Teve gente aí que não deu o cliquezinho lá e não compartilhou. Ajuda a gente aí para a gente levar o nome
mais longe aí, né, da nossa live. 315 visualizações, tá? Queria agradecer muito aí o bom dia, né, da Lilian, da Emília, do Balieiro, da Rita de São Paulo. Olha lá, estamos chegando em São Paulo, gente. Olha que coisa maravilhosa, tá? A Laura e a Bárbara, saudades do seu Miguel, né? A Sandra também, que Deus abençoe. Valquíria, Glacione, tá? O Antônio Marcos, lindas mensagens aos pais, realmente foi maravilhoso aí, tá? A Bárbara, a Fátima, deseja que Deus proteja a todos, assim seja, Fátima, a você e a sua família também. A Margarete, tá? A Vânia Garbilini, tá? Um abraço aí. A Vânia Vasques, orações para tia Alice. Tenho certeza que se você fez junto conosco aí as orações, a tia Alice está recebendo aí, assim como todos os outros nomes aí, as nossas preces. Um abraço aí em Cravinhos, chegando longe, Cravinhos também, hein? O Carlos e a Jane, abraços aí. A Eliana, paz e gratidão e também um feliz Dia dos Pais. Nosso amigo Valdez e família aí, né, que sempre traz as músicas aí maravilhosas, o nosso bom dia. Regina, tá? Ela faz uma alusão aí à irmã Rosana, né? E a Rosana agradece aí. A Regina é de Campo Grande, olha lá, estamos chegando lá no Mato Grosso do Sul, tá? Agradece por fazer parte, né? Ô, Regina, nós aqui agradecemos. Sem vocês aí, não existe trabalho, não existe sentido, né, da gente estar aqui transmitindo essas orações e tudo mais. A Licínia, Isabela e a mãe Célia de Campinas. Olha só, São Paulo, Cravinhos, né, Campo Grande, já tivemos gente de Boa Vista, gente do Japão, então a todos vocês aí, né, esse mundão todo aí, um abraço a todos vocês. O Francisco agradece as mensagens, tocam o coração, verdadeiramente, foi aquilo que eu falei sobre energia, né, uma coisa incrível aí. Rosângela, o Davi, belas palavras, lindas canções. E, Álvaro, parabéns aí para você, excelente palestrante aí, tá? Parabéns aí. A Luciene, feliz Dia dos Pais. Olha que legal, minha esposa, tá? Feliz Dia dos Pais. No céu e na terra. Então, bem simples, simplifica aquilo que eu falei do início, né? Não importa se está encarnado ou não, a gente tem o sentimento da família, do pai, do ente querido, mas não importa aonde esteja, tá? Esse sentimento, ele é eterno. Rosana, saudades do meu pai, né? O Paulo, um abraço aí, tá? Acho que, se não me engano, está desencarnado, né? Mas essa saudade é maravilhosa. Outra saudade aí, inclusive ela colocou vários coraçõezinhos aí, Álvaro, é a Lurdinha. Se eu pudesse voltar, não soltaria mais a mão do meu pai. E também da Mandinha aí, tá? Eu digo o seguinte, tenho certeza que eles, onde estejam, né, Lurdinha, seu pai, sua mãe, a Mandinha, estão sempre aí com vocês, é eles que protegem a você e o Álvaro aí nesses momentos aí. Tenho certeza disso. Maria Lúcia, Ana Lúcia, enfim, muitos recados aí. Me desculpem se eu esqueci de alguém aí, eu estou até olhando agora, mas acho que dados os recados aí, nossos recados estão crescendo aí, Álvaro. A lista está grande aí. Agora é com você aí, Álvaro. Quero só complementar que a gente tem sempre que buscar novas alternativas, mas e que uma
coisa não exclui a outra. É como o fato do Silvio falar sobre a garrafa ou a jarra d'água para ser ministrada durante a semana, mas isso não exclui o nosso dever de fazer a oração do copo d'água toda noite, né? Então, isso é só um complemento, é uma coisa a mais, e que hoje os estudos nos colocaram, que nós temos que buscar mais a Deus, buscar mais a Jesus, a mais instantes da nossa vida aqui encarnada, né? Nos aproximar cada vez mais a Deus. E isso são alternativas que nós estamos disponibilizando, ou que Deus nos disponibiliza para que busquemos a Ele, né? Então, as orações do pensamento, o livro, como o Silvio falou, não vai substituir quem consegue fazer essas orações por pensamento. Então, o livro é um complemento, né? E mais um detalhezinho, como o Silvio citou, o livro a gente deixa, entre aspas, aberto, né? A partir de sábado agora, hoje, até antes da nossa live no sábado que vem. E aí vão ser as orações para essa semana. Então, quem fez na semana passada, se quiser repetir agora, a partir de hoje, já está disponível de novo. Coloque o nome nas listas das pessoas, mesmo que você já colocou semana passada, pode repetir essa semana novamente, que as orações vão ser reforçadas. E também mentalize sempre essas pessoas. Vamos nos aproximar mais de Deus como Ele nos pediu. E agora, os nossos recadinhos. Quero agradecer a todos pelas doações, né, dos alimentos para a confecção das nossas cestas básicas, que já foram entregues, de cerca de 75 famílias, né, são distribuídas essas cestas básicas pela nossa Associação Espírita Mariano do Nascimento. Isso é uma missão que não é de hoje, não é agora da pandemia que foi iniciada, é de muitos anos, mensalmente, a nossa associação distribui essas cestas. Começou lá com 30, 40 cestas, hoje nós estamos cerca de 75, 80 famílias aí distribuindo essas cestas básicas. Então, quero agradecer a todos que colaboraram, que sem a colaboração e sem a mínima doação que cada um de nós fazemos, não seria possível essa distribuição. Então, é graças a você, é graças à sua caridade. Então, nós temos aí 3 pontos de arrecadação, ali no Jardim Paulista, na Note Center Notebook, lá com o Caio. Nós temos lá na torre do Shopping Iguatemi, a torre empresarial, lá na Plug-me, com o nosso amigo Zé Renato, e também ali na Rua Niterói, pertinho do centro, lá na Ribershine, com os nossos amigos Tiago e Aline. Então, vocês podem deixar suas doações nesses locais, que a nossa diretoria passa recolhendo para a confecção das cestas básicas. E um outro recadinho também, para quem quiser fazer a sua doação em dinheiro, deve estar aparecendo aí na tela o número da conta bancária da Associação Mariano do Nascimento. Você faça a sua doação no valor que desejar. E também todos aqueles que são associados, né, que têm as suas mensalidades aí a serem pagas, podem utilizar essa conta bancária também da associação para fazer o seu depósito. E tanto a doação quanto a mensalidade, é só entrar em contato aí por esse número aí do WhatsApp que está na tela da Aline, que é a filha da Natália, que faz parte da diretoria, e ela vai providenciar o recibo para entregar para vocês o recibo dessas doações ou do pagamento da mensalidade, né? Então, esses são os recadinhos de hoje. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos os nomes aí que o Silvio citou, e aqueles que não pudemos citar, porque são várias pessoas que participam. Se faltou algum nome aí, vocês desculpem, mas quero agradecer toda essa energia, toda essa corrente, toda essa luz que é emanada da residência de cada um de vocês, que chega, com certeza chega, aqui com muita força, com muita energia. A gente sente essa força como se nós estivéssemos todos juntos, como estivéssemos todos unidos. Que tenhamos uma excelente semana,
cheia de luz, cheia de paz e principalmente paciência. E quero aproveitar amanhã, como Dia dos Pais, como o Silvio citou no início, aqueles que não têm o seu pai, né? Ou que perdeu um filho, como é o meu caso. Eu não tenho meu pai já há 10 anos, como o Silvio citou, e também não tenho mais a minha filha aqui presente. Mas eu não estou triste, não, gente. É isso que nós temos que nos fortalecer, porque eu tenho certeza que meu pai está aqui no meinho, meu e do Silvio, né? Nos ajudando e colaborando com a nossa live. E também a minha filha Amandinha está sempre presente junto de nós, né? E tenhamos um excelente Dia dos Pais, com muita alegria, com muita felicidade. A saudade existe, eu não nego. Eu vou sentir sempre essa saudade até o final dessa encarnação ou até depois, porque eu tenho certeza que eu posso ou não reencontrá-los no mundo espiritual, né? Mas essa saudade vai permanecer sempre, essa energia, essa força. Então, que todos tenham um excelente Dia dos Pais. Quem tem, aproveite esses momentos, né? Talvez não possamos estar juntos por causa da pandemia, mas mande uma mensagem, mande um coraçãozinho, mande um presentinho, compartilhe com seus pais e aqueles pais compartilhem com seus filhos esses momentos de alegria. Muito feliz Dia dos Pais para todos, né? Um excelente domingo para todos, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e meu abraço para todos. Com você, Silvio, para você finalizar. Obrigado, Álvaro. Quando você falou aí para compartilhar, vídeo, né? Manda um vídeo, faz um vídeo ou faz uma chamada do vídeo, se torna muito presencial aí. E dentro dessa linha de raciocínio aí, Álvaro, o seu Miguel gosta muito disso. Os laços de família não se quebram jamais. Não esqueçam disso. Independente, né, da morte física aí, de nós perdermos os nossos entes queridos, tá? Uma coisa verdadeira aí. Seu Miguel, vê se o recado está certo. Os laços de família não se quebram jamais, tá? Queria complementar aquele raciocínio do Álvaro, tá? Quando falou sobre o copo d'água, né? Sobre o caderno e tudo mais, não dispensa também os outros caminhos de luz, especialmente nesse momento o Evangelho no Lar, tá? Não esqueçam também do Evangelho no Lar, né, pessoal? Não é porque está fazendo a live aqui, não, então eu vou deixar o Evangelho do Lar de lado. Não, é um conjunto de ações, muito bem colocado aí pelo Álvaro. Finalizando aí, ó, a Sandra, gratidão, Ana Lúcia, né, está energizada e em paz. O Carlos e a Jane, um abraço especial ao seu Miguel e ao Dia dos Pais. A Vânia, também, muita energia. E a Lucínia, orações aí ao José Baroni, ao Oscar e ao Wellington aí. E a todos aí, se por acaso nós não conseguimos citar. Então, deixo aqui o meu abraço a todos vocês, um abraço especial ao seu Miguel, né, todos os membros do Amigos da Fé e todo o pessoal aí do Mariano do Nascimento, e com uma certeza aí, esperamos nos encontrar na semana que vem, próximo sábado, na nossa live, tá? Tem aí o caderno de orações, tá dado o nosso recado, boa semana, um abraço a vocês, até mais. Abraço, seu Miguel, feliz Dia dos Pais para o senhor, esqueci de mandar um abraço para o senhor, viu? E o meu pai deixou o senhor aí para substituir ele enquanto ele não está aqui com nós, viu, seu Miguel? Abraço para o senhor, o senhor é o meu pai hoje, físico. O nosso pai, o pai dos Amigos da Fé, né? Tchau.